consegue controlar uma vez que a gente identifica. Por exemplo, esse nome desses tipos de erros são os erros sistemáticos, né? Os erros sistemáticos são erros, então eu vou ressaltar isso, diferente dos outros erros que a gente acabou de discutir aqui, né, que a gente não vai conseguir remover, a gente tem que reduzir. Os erros sistemáticos, por sua vez, são erros que, uma vez identificados, a gente consegue remover completamente. Por exemplo, Daniel, uma pessoa fictícia, mediu a altura de um estudante utilizando uma trena. A altura obtida foi extremamente alta, né? Se a gente olhar aqui, 2,20 mais 0,05 metros, ou seja, no princípio, um estudante muito alto. No dia seguinte, o Daniel ficou desconfiado, ele achou que esse erro, essa medida muito estranha. Então, ele comparou com a trena um metro padrão, né? Ele foi, comprou um fio de metro na loja, sei lá, pegou uma régua que tem um metro padrão, e descobriu, né, que comparando, né, esse metro padrão com o metro da sua trena, né, ele corresponde a 0,80 metros, né? Ou seja, o metro da... Perdão, isso aqui está mal escrito, tá? Então ele comparou com a trena com o metro padrão. Descobriu que 1 metro da trena corresponde a 0,8 metros da trena de referência. Ou seja, o que ele estava medindo como 1 metro era, na verdade, 0,8 metros. Ou seja, a trena estava errada por algum erro, as escalas foram mal feitas ou alguma coisa aconteceu, né? E ele viu. Então toda a medida ele estava sistematicamente errada, né? Estava numa escala errada. Uma escala que era para ser uma coisa que era para ser 80 centímetros, estava medindo como 1 metro. Então isso aí vai ser uma das tarefas que vocês vão fazer em casa, né? Ou que vocês podem fazer. Como é que a gente pode corrigir isso? Uma vez que a gente identifica esse tipo de erro, é fácil a gente remover, porque é um erro que se repete em cada medida, né? É um erro sistemático. Então, vamos discutir, isso é importante a gente discutir alguns conceitos, alguns tipos de incertezas, né? Como a gente está falando. A gente acabou de discutir agora as incertezas sistemáticas, são aquelas incertezas que se repetem sistematicamente. Então, uma vez que a gente identifica essas incertezas, muitas vezes elas estão associadas com escala errada, né? Com a tara de uma balança errada, por exemplo. Quando você vai num restaurante self-service, você vê lá, né, na época que a gente ia, antes da pandemia, que toda balança ela tinha uma tara, né? Isso é o que? Ela tem que descontar ali o peso do prato. Então você pesa o prato, digamos, o prato tem, sei lá, 400 gramas, 300 gramas, não sei, e toda medida subsequente você tem que subtrair isso. No caso da balança, então é um erro que você tem que colocar na mão para compensar. É uma das fontes, inclusive, muitas coisas que o metro faz, esse tipo de coisa, é medir. Porque muitas vezes no supermercado, essa é uma maneira que alguns comerciantes podem usar para tirar vantagem de clientes, né? Você erra a balança, então você diz que está comprando 1 quilo de uma determinada carne, 1 quilo de uma determinada fruta, só que a sua balança está com erro sistemático. Então, na verdade, 1 quilo não é 1 quilo, 800 gramas, ou 900 gramas, ou 950 gramas. Então, você introduz um erro sistemático no seu instrumento de medida, né, para medir alguma coisa errada, ou imposto de gasolina e coisas assim. No nosso caso, obviamente, a gente quer retirar os erros sistemáticos. Se a gente identificar algum erro no nosso instrumento de medida, que se repete sistematicamente, a gente vai tentar removê-lo, né? Agora, existem os outros erros, que são os erros aleatórios. Esses erros estão associados a uma série de fatores que a gente não tem controle. Então, sei lá, você está medindo temperatura, você está medindo... Quando você usa uma balança eletrônica, você tem erros devido à eletrônica, oscilações elétricas, umidade e vários outros fatores que a gente não tem como controlar, tá? Então, que são, de certa forma, aleatórios, que não precisam se repetir de forma sistemática. Então, a gente tem que reduzir esses erros aleatórios. E o que a gente vai aprender nesse curso é a tentar identificar os erros sistemáticos e a tentar reduzir os erros aleatórios. Tá? Para isso é muito importante que nós entendamos o conceito de precisão e exatidão. Tá? Esse é um conceito que muitas pessoas confundem. Então, por exemplo, né, um erro aleatório, vamos usar o exemplo do arqueiro. Né? Um arqueiro, né, um bom arqueiro, ele vai tentar sempre, né, ter um resultado tipo A. Né? Ele vai ter pequenos erros aleatórios, ou seja, todas as suas medidas, entre aspas, que nesse caso são as flechadas, né? Elas estão concentradas numa região pequena e com pouca divergência entre elas. Então isso significa o quê? Que aqui nós temos qual é o nosso objetivo? Alcançar o alvo.
Então aqui a gente tem um erro aleatório pequeno, a maioria das nossas medidas está próxima do alvo, e um erro sistemático pequeno, também estamos todos aqui. O caso B é um caso curioso, né? A gente tem um erro aleatório pequeno, a gente vê que as nossas medidas estão próximas entre si, né? Quanto mais próximas, mais próximo do valor real a gente vai ter. Mas a gente tem um erro sistemático grande, porque estão todas elas deslocadas. Então esse é um problema que a gente pode corrigir como? Mudando um pouco a direção, né? Transladando a nossa escala, por exemplo, fazendo alguma coisa assim. Já no item C, a gente tem um caso oposto. A gente tem um erro aleatório grande, tá? Porque a gente tem várias medidas em vários lugares, né, possíveis, então a gente está completamente longe de qualquer tipo de consenso, mas um erro sistemático pequeno, porque todas as medidas estão dentro desse alvo, digamos assim. Tá? Mas não nos ajuda muito, porque o erro aleatório é muito grande, eu não consigo dizer o que eu estou próximo de qual resultado aqui, né? E não entender o pior caso possível. A gente tem um erro aleatório grande, tem medidas bem afastadas entre si, e um erro sistemático grande, com algumas medidas caindo até fora da escala que a gente espera. Tá? Então, no nosso procedimento experimental, né, isso aqui mostra a diferença entre uma medida exata, tá? E precisa, como um caso A, e uma medida inexata e imprecisa, como o caso D. Ou os casos intermediários, né? Aqui a gente tem uma medida, os casos intermediários, que são os itens B e C. Tá? Nosso objetivo vai ser sempre buscar resultados como o A. Né? O mundo ideal, o mundo teórico, todos os resultados estariam onde? No centrozinho do nosso experimento. Mas a gente nunca vai conseguir isso. Né? Então, qual tomada de dados obteve um resultado mais preciso? Né? Então, por exemplo, né, o mais exato. Então, se a gente olhar aqui, né, a gente vê aqui os dados experimentais da aceleração da gravidade local medido independentemente por duas pessoas. Tá? Então, essas duas pessoas, Tiago, né, e Daniel, né, eles mediram aqui, fizeram várias medidas para aceleração gravitacional, né? E obteram, né, uma média aqui que a gente vai tomar como valor dele e o desvio padrão. Tá? Então eles obteram, um obteve 9,93 metros por segundo ao quadrado, outro obteve 8,45 metros por segundo ao quadrado. Né? Então eu quero que vocês pensem nisso e a gente vai discutir isso melhor na próxima aula, mas utilizando, tá, esses conceitos que a gente acabou de discutir aqui entre erros sistemáticos e erros aleatórios, tá? A diferença entre precisão e exatidão, tá? Quais dessas duas medidas, tá, são as mais precisas e as mais exatas? E aí na aula que vem a gente retorna com isso, tá bom? Também é importante a gente lembrar um pouquinho as regras de algarismos significativos, né? Isso vocês já devem saber, ou se não sabem, devem se lembrar, né? Se não se lembram, certamente já estudaram. Né? Isso é importante porque isso garante objetividade e simplicidade dos resultados. Tá? Porque não adianta nada a gente usar uma grande quantidade de algarismos significativos se o nosso instrumento, a nossa medição, só tem capacidade de precisão de alguns algarismos. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, da mídia, como é que elas usam muitas vezes a falta de algarismos significativos para ser um pouco mais, talvez, sensacionalistas. Né? Então é isso, pessoal. Com isso a gente termina a aula de hoje. Eu espero que isso tenha ficado claro um pouquinho para vocês, esse conceito de medida, de valor observado, valor estimado, valor real, tá? As fontes de erros aleatórios e erros sistemáticos, a diferença entre exatidão e precisão. Tá? Isso vai ser discutido melhor, a gente vai passar para vocês algumas tarefas para vocês fazerem em casa, e aí cada professor vai discutir com vocês em particular estas tarefas, e a gente vai usar essas tarefas para tentar fazer em casa mesmo algumas medidas e algumas coisas para a gente poder discutir um pouquinho melhor esses conceitos, e isso vai ser o primeiro relatório que vocês vão ter que fazer, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questão que não tenha ficado clara, cada um pode discutir com o seu respectivo professor. Um abraço a todos e até a próxima.